Na aula de ciências, nós estamos estudando a limpeza do ambiente. Então, eu já falei para vocês algumas vezes que existe ambiente e existe meio ambiente. Ambiente, turminha, são os locais, são os espaços coletivos. A sala de aula, o parquinho, a biblioteca e a praia. Então, são exemplos de ambientes, porque são espaços coletivos, são espaços que a gente divide com outras pessoas. E tem, turminha, o meio ambiente. O meio ambiente, turminha, é tudo aquilo que está relacionado a natureza. Então, quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando de quê? Natureza, isso mesmo. Então, eu falei para vocês, turminha, que os espaços, os ambientes, aqueles espaços coletivos, a gente consegue fazer a limpeza desses espaços de uma forma melhor, mais simples. Por exemplo, uma sala de aula, quando ela está muito suja, a gente consegue fazer essa limpeza com um pano, com uma vassoura. Então, a gente rapidamente consegue arrumar aquilo, limpar aquele ambiente. Claro que a gente precisa evitar, turminha, ter atitudes como essa, de colocar o lixo no chão, de não ter cuidado na hora do lanche, derramar tudo, espalhar tudo. Então, a gente precisa contribuir para a limpeza desse ambiente, que é justamente o que a gente está estudando, a limpeza do ambiente, porque esses espaços coletivos, turminha, para que eles fiquem limpos, depende apenas de quem? De mim, de você, de quem utiliza aquele espaço. Então, a gente precisa contribuir para a limpeza desses ambientes. Quando a gente fala em cuidados ambientais, cuidados com o meio ambiente, turminha, nós estamos falando de cuidados que devemos ter com a natureza. Observem essa primeira imagem aqui. O que vocês conseguem perceber dessa imagem, turminha? Então, vamos aqui identificar o que tem nessa imagem. Aqui nós temos um lago ou um rio que está totalmente poluído, tá? Muito sujo, turminha, esse lago ou esse rio. Então, aqui nós temos, percebam que tá bem verdinho aqui, temos aqui uma natureza, temos árvores, temos gramas e, infelizmente, temos aí esse rio ou esse lago, né, totalmente poluído. Ele ficou poluído assim da noite pro dia? Não, turminha. E como foi que esse lago, esse rio ficou poluído? Porque alguém fez o quê? Jogou o lixo onde não devia. Turminha, vocês sabem que a gente precisa ter cuidado com o lixo. Muitas vezes eu entendo que a gente não consegue encontrar ali rapidamente um lixo, mas quando é possível, a gente, coloca no bolsinho, se for uma embalagem de bombom, coloca no bolsinho, na bolsa, ou a gente segura até encontrar uma lixeira. A gente só precisa ter o cuidado para não ficar descartando esses lixos nos locais incorretos. Então, esse aqui, turminha, é um local incorreto para a gente descartar o lixo. Por quê? Primeira coisa, turminha, esse rio ou esse lago, turminha, tem vida. Como assim, tia Letícia, tem vida? Tem os animais que vivem dentro desse lago ou desse rio. Tem os peixes e tem outros animais que vivem lá. Se, por exemplo, vocês chegam em suas casas e a casa tá toda suja, turminha, vocês iam gostar disso? Não, eu tenho certeza que vocês não gostam de entrar, de ficar em nenhum espaço que esteja sujo. Então, a mesma coisa, turminha, os animais marinhos, os animais que vivem nesse local, eles também não gostam de ter a sua casa, o seu habitat totalmente poluído, totalmente sujo. Então, o que a gente precisa fazer? Evitar, turminha, descartando o lixo no seu devido lugar, tá? Pra gente evitar justamente isso aqui. Quando, turminha, a gente descarta o lixo num lago, no rio, no mar, esse lixo ele não fica só ali não. O mar está em constante movimento, então esse lixo que você jogou aqui pertinho, ele vai indo, vai indo, vai indo e infelizmente muitas vezes, turminha, eles acabam destruindo muitas vidas marinhas, né? São esses seres, esses animais que vivem dentro dos lagos, dos rios, dos mares.
Então a gente precisa evitar ter comportamentos assim, turminha, porque Deus não criou tudo isso pra gente danificar, pra gente estragar. Ele criou tudo isso para o nosso bem. Agora vamos observar, turminha, essa outra imagem aqui. Aqui nós temos muito verde, né? Ou seja, aqui nós temos muitas árvores. Mas percebam, turminha, que aqui no meio não está verde. Por que será? Porque infelizmente toda essa área aqui, turminha, ó, foi desmatada, ou seja, eles cortaram árvores, eles queimaram essas árvores, então tudo aqui, ó, que era verde, era uma natureza tão bonita, ela foi destruída pelo homem, pelas pessoas. Então foram pessoas aqui que fizeram isso. Turminha, a mesma coisa daqui. Quando a gente polui mares, lagos e rios, a vida marinha, os animais marinhos, eles acabam morrendo muitas vezes, fugindo para outros lugares, mas o que acontece na maioria das vezes é que eles acabam morrendo. Quando a gente destrói, turminha, plantas, árvores, aqui nós também temos animais que vivem nesses lugares. Os pássaros, os macacos, as onças, diversos outros animais que vivem nas florestas. Então, quando acontece algum incêndio, quando o homem, as pessoas vão lá e derrubam essas árvores, esses animais acabam ficando sem seu lar, que é o habitat que a gente fala. Então, esses animais, eles acabam fugindo. Já aconteceu de animais entrarem na casa das pessoas. Isso só aconteceu, turminha, porque a casa desses animais, ela tem sido muitas vezes destruída. Então, esses animais, eles ficam perdidos e acabam fugindo para a cidade, para a casa das pessoas. Então, ó, além, turminha, além disso tudo, prejudicar os animais, prejudica também a nós, pessoas. Por quê? Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que as plantas, ó, a tia trouxe até algumas aqui, ó. Eu tenho em casa algumas plantas e como eu moro em condomínio, tem na área externa também algumas plantas. Então, essas plantas, turminha, elas são responsáveis por filtrar o ar. Como assim? O ar, turminha, esse ar que a gente respira, a gente só consegue respirar esse ar, ó, inspirar, colocar para dentro do nosso pulmão, graças às plantas, às árvores, porque elas filtram esse ar. O ar que existe na atmosfera, no meio, turminha, aqui no espaço onde a gente vive, esse ar a gente só consegue respirar porque as plantas, elas fazem, turminha, uma troca. Elas absorvem aquele ar e liberam o ar que é correto para nossa respiração. Liberam o ar que é o que a gente consegue, ó, inspirar, colocar para dentro do nosso pulmão. Então, as plantas, turminha, elas fazem como se fosse um filtro. Elas pegam esse ar que a gente não consegue respirar e aí, ó, vai para dentro das plantas, das folhas esse ar e depois elas colocam para fora, liberam esse ar que a gente chama de oxigênio. O ar que a gente consegue respirar, turminha, é o oxigênio, tá? Então a gente só consegue, ó, inspirar, colocar para dentro do nosso pulmão esse ar chamado oxigênio graças às plantas. Então, por isso e por muitos outros motivos, a gente precisa preservar o meio ambiente. Por isso que aqui na imagem, turminha, tem o desenho de, né, se assemelhando aí o desenho de um órgão que é chamado pulmão, que é o responsável pela nossa respiração. Então, por que aqui tem o desenho de um pulmão representado pelas árvores? E aqui, ó, percebam que aqui tá um pedaço do pulmão arrancado, destruído, né? Quer dizer, turminha, que quanto mais a gente destruir, desmatar, queimar as florestas, as árvores, mais a nossa respiração ficará prejudicada, turminha, porque se são as plantas as responsáveis por filtrar o ar e liberar o ar que é o correto para a nossa respiração, turminha, então quanto mais árvores forem destruídas, mais a nossa respiração ela ficará prejudicada. Então, por isso aqui na imagem nós temos, ó, essa parte como se fosse uma parte do pulmão arrancada, destruída.
porque quanto mais a gente desmatar, queimar essas florestas, mais problemas nós teremos para a nossa saúde. Então a gente precisa preservar a natureza, porque dela, turminha, que nós retiramos os nossos alimentos, é da natureza, das plantas que a gente consegue, ó, inspirar, colocar para dentro do nosso pulmão esse ar que é o correto, que faz bem para a nossa saúde. E também sem contar que na natureza vivem os animais. Então a gente precisa cuidar, preservar o meio ambiente. Por hoje é só, turminha. Até o nosso próximo encontro. Tchau!